Já perdeu tudo. Eu não estou falando de perder um trade, não, tá? Eu estou falando de perder de verdade mesmo. Estou falando de perder semanas de lucro em um dia, evaporadas assim em um dia. Sabe aquela confiança que você demorou um tempão para construir e agora está simplesmente destruída? Você perdeu essa confiança. E sabe aquela vontade de abrir a plataforma no outro dia? Simplesmente ela foi embora, você não tem mais vontade, tá? Todo trader, ele vai quebrar em algum momento. Não tem como. A diferença é o seguinte, que tem trader que quebra e desiste. Agora tem trader que quebra, volta mais forte do que antes. A diferença não tem nada a ver com talento. A diferença é simplesmente a resiliência. Eu sou o Rodrigo e eu sou um mecânico de traders. E hoje eu vou mostrar para você o que é de fato a resiliência de verdade, tá? O que acontece no seu cérebro quando você de fato cai, certo? Depois aí de um famoso dia de fúria. E o que você sente de fato no seu corpo, tá? Quando isso acontece. Eu ainda vou te passar, beleza? Um protocolo simples, rápido, para você começar a se levantar e começar a rodar de novo nessa estrada aí. Bom, a resiliência, ela não é aquele papo motivacional furado, tá? Não tem nada a ver com aquele papo de nunca desista, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Isso é balela. Não tem nada a ver, tá? A resiliência é o seguinte, é como se você tivesse caído lá no fundo do poço, mas de fato você escolhe subir de novo, tá? É acordar mesmo, né, depois de ter caído, depois que você caiu no fundo do poço, você acorda e fala, pô, e agora? O que eu preciso fazer para sair disso aqui? Eu não estou falando de motivação. Não é porque você está motivado, tá? É simplesmente porque você não quer aceitar ficar ali naquele chão. Você quer traçar um caminho e sair daquilo, entendeu? Isso é resiliência de verdade, tá? E deixa eu te dizer uma coisa. Todo trader dura dentro do mercado, ele já teve um dia de fúria. Todo mundo passou por um dia de fúria, um dia desse que quebrou, que perdeu muito dinheiro, tá? Não tem jeito, todos os traders que de fato estão no mercado vão passar por isso, certo? Aquele dia que parece que você não serve para nada, aquele dia que você pensa em desistir, né? Aquele dia que você olha para o saldo da sua conta, simplesmente você fala: o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui, cara? Mas, enfim, tudo tem jeito, né? Quando você chega nesse ponto, é como se você estivesse dirigindo, tá? Numa estrada cheia de buraco. Se o carro que você está dirigindo ele não tem amortecedor e você continua andando nessa estrada de buraco, cada buraco que você vai caindo com o seu carro, ele vai quebrando o seu carro aos poucos. Até que chega um dia que não tem como, seu carro ele vai parar, ele vai quebrar, certo? Só que esse amortecedor, ele amortece todo esse impacto e te mantém rodando. É isso que é a resiliência. É esse amortecedor emocional que de fato faz você absorver todas as pancadas que você passa, de fato voltar cada vez mais forte. O que acontece de fato no seu cérebro quando você quebra, quando você passa por um dia de fúria? O que acontece? Né? Bom, quando você perde pesado dentro do mercado, o seu cérebro ele vai disparar cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Né? E quando você libera, né, esse hormônio, o cortisol, diferente do hormônio, né, da adrenalina, que faz você agir rápido, o cortisol ele te paralisa. Como assim ele te paralisa? Ele simplesmente ele vai desligando, né? Desliga ali o seu córtex pré-frontal, que é a parte que faz você pensar, planejar, de fato decidir. Ele simplesmente ativa a amígdala, que é a parte mais emocional da coisa. E simplesmente você passa a sentir medo e ameaça. Qual que é o resultado disso? Você não pensa direito, você não consegue tomar uma decisão direito, porque você não está raciocinando ali. Certo? E aí, o que acontece? Você simplesmente só trava. E aí, meu amigo, aí é um desastre, porque
Fisicamente, daí, o que, que você vai sentir? Você vai sentir um peso no peito, de repente como se tivesse um tijolo, né, em cima do seu peito. Você vai sentir um cansaço profundo, às vezes mesmo sem ter feito nada, às vezes você já acorda cansado. Olha, às vezes você já está acordando cansado. Pode ser que você, aqui a gente vai navegar por dois extremos. Pode ser que você não tenha nenhum apetite, mas também pode ser que você tenha muito apetite. Né? Vai comer compulsivamente. Né? Pode ser que você tenha muita dificuldade para dormir, ou pode ser que você queira dormir demais. Né? Porque e tem aquela sensação de vazio, que nada começa a fazer sentido para você. Mais uma vez, é o cortisol que está alto e está desregulando todinho o seu sistema, né? É o seu corpo que ele está entrando em modo sobrevivência. E ele está entrando no estado de fuga de verdade. Então, você está fugindo, tenta fugir da realidade, você tenta fugir de situações que te confrontam e aí você começa a buscar essas saídas emocionais, ou dormir demais, ou não dormir. Então você começa a entrar nesse modo sobrevivência, né? Então, o seu cérebro, você precisa entender uma coisa sobre o seu cérebro. Isso é muito importante. O seu cérebro, ele sempre vai gravar, sempre, todas as vezes. Não tem como mudar isso. O seu cérebro, ele sempre grava a dor com mais intensidade do que o prazer. Como assim, Rodrigo? Você pode ter 100 trades milionários. Você sempre vai lembrar mais daquele trade que você fez e perdeu 1 milhão. Aquilo vai ficar gravado mais forte na sua memória do que os 100 vezes que você ganhar. Isso precisa estar claro na sua cabeça. Só que tem um problema. Isso dentro do trading, ele sabota. Porque toda vez que você for operar de novo, a todas as vezes, o seu cérebro ele vai se lembrar daquela perda, certo? Ele se lembra e ele vai ativar um medo dentro dele. Mesmo que esteja tudo perfeito, mesmo que o seu setup esteja perfeito, mesmo que você esteja pronto de fato ali, né? O que, que vai acontecer? O seu corpo ele vai dar uma travada, porque a memória emocional ela vai gritar: não, 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 de novo não, pode parar com isso aí, não vai fazer isso de novo. E esse mecanismo, cara, ele foi feito literalmente, ele foi feito não, né? Isso vem, né, desde de que o homem é homem, para literalmente proteger ele da vida. E quando isso acontece, é aí que vem aquela hesitação de fato física mesmo, né? Você começa a suar suas mãos na hora de clicar, o seu coração acelera na hora de entrar no trade, né? Aquela sensação de que algo vai dar errado, às vezes mesmo sem motivo nenhum, tá? Não tem motivo lógico nenhum, né? É mais uma vez a sua memória emocional travando a sua ação, né? É o seu corpo impedindo de arriscar, te impedindo de correr esse risco, porque ele está interpretando. Lembra que a gente já falou? Eu falei, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sempre falo, o seu corpo ele está interpretando como de fato uma ameaça à vida dele. Ele vai fazer com que você fuja disso de qualquer forma. É isso que o seu cérebro entende todas as vezes. Você passa por isso. Por isso que a resiliência ela é esse amortecedor que te ajuda a passar por esses momentos, né? E aí é o seguinte, tem uma boa notícia. A boa notícia é que o cérebro ele não é um negócio fixo. A gente consegue reconstruir ele com base em prática de verdade, certo? É o que a gente chama de neuroplasticidade. Né? Que cada vez que você caiu, beleza, mas toda vez que você levantar, tá? Você vai reforçando o seu circuito, né? Vai forçando a neuroplasticidade, vai reforçando, né, o circuito seu da confiança e enfraquecendo o seu circuito do medo. Só que detalhe, isso não acontece da noite para o dia. É um processo que você vai fazendo dia após dia. Dia após dia isso vai acontecendo. E a neuroplasticidade vai trabalhando ao seu favor. Né? Então, assim, qual que é a diferença entre um trader que ele não tem resiliência e um trader que tem resiliência? O trader que não tem resiliência, ele sempre vai cair e vai ficar no chão. Ele vai ficar ali ruminando aquela perda que ele passou, né?
ele vai ficar repassando aquilo ali 1000 vezes na cabeça dele. Ele vai ficar com raiva do mercado, ele vai ficar com raiva dele mesmo, vai ficar com raiva do mundo. Vai querer parar de operar, ou todas as vezes ele vai operar com medo. E operar com medo é sinal que você vai tomar várias decisões erradas, né? E fisicamente está tudo desregulado. Vai dormir mal, vai comer mal, vai viver tenso. Cara, assim, é complicado, é muito complicado. E quando, né, de fato ele consegue voltar, ele não consegue ser o mesmo trader que ele era antes. Ele está literalmente todo quebrado por dentro, quebrado emocionalmente. Está funcionando o sistema dele, está todo funcionando errado. E o trader que ele é resiliente é o seguinte, ele aprendeu a ser resiliente, tá? Ele vai cair, ele vai sentir a dor, mas ele vai levantar. Tá? Ele vai levantar e é o seguinte, ele não vai ignorar a perda, tá? Porque não dá para você ignorar, fingir que não existiu essa perda e bola para frente. Não é assim que funciona, tá? Você vai de fato encarar essa perda, vai processar essa perda, vai revisar onde foi que você errou, vai procurar onde foi o erro que fez com que você perdesse de fato. Aí você, olhando para esse erro, você vai aprender e agora você vai ajustar para não cometer mais esse erro ou minimizar esse erro dependendo do caso, né? E aí você vai voltar para o mercado, volta para o mercado. Não é porque você é teimoso, é porque de verdade você sabe que faz parte do processo. E aí o resultado é que fisicamente você já começa a se sentir melhor, já começa a dormir melhor, já começa a se alimentar direito, a sua respiração melhora, e simplesmente você sabe que para rodar de novo, você precisa de dentro dessa máquina do seu motor funcionando tudo, tudo inteiro, tudo perfeito, sem estar quebrado em partes, beleza? É isso, é muito simples. Agora é o seguinte, eu vou passar para você o que, que você vai fazer de fato na prática para você reconstruir, né, essa sua confiança aos poucos, né, construir essa sua resiliência, né, colocar esse amortecedor emocional, é uma resiliência para trabalhar a seu favor e não te sabotar. Mais uma vez, o primeiro passo de todas as coisas quando a gente começa a falar sobre parte emocional, quando você está com o seu emocional desregulado, completamente desregulado, é a famosa respiração. Né? Você vai contar, são 4 ciclos de 4. Conta até 4, inspira, segura até 4 e depois você expira contando até 4. Faz isso por algumas vezes até o seu sistema nervoso de fato baixar e você vai se sentir de fato mais calmo, tá? Isso vai te, de verdade, né? É como se você tivesse, depois que o seu motor lhe ferveu, você vai dando aquele tempo e o motor começa a esfriar. É exatamente isso que a respiração faz por você. Depois, segundo passo, você vai revisar o seu erro, tá? E, ó, sem julgamento, só dados. Vai analisar os dados. Abre ali o seu relatório do dia, abre o seu diário de trade se você fez. Aí você vai olhar, vai ver o que, que aconteceu de errado. Não é para você ficar se julgando, ah, eu sou muito burro. Não. Simplesmente olhe os dados, onde você errou e o que, que você vai ajustar para você não cometer mais esse erro e bola para frente. É assim que funciona. Aí depois tem o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? E é o passo mais importante para você reconstruir essa sua resiliência depois de um dia de fúria, que é você de fato voltar pequeno. Tá? Obviamente que isso aqui só vai funcionar, certo? Se você opera mais de um lote. Se você está começando dentro do mercado e opera com um contrato, bom, esse aqui é o seguinte, talvez não funcione tanto para você. Porque esse passo é de fato você diminuir a sua mão. Como é que você vai diminuir a sua mão se você já opera com um contrato? Então, se você está operando com um contrato e está passando por isso, tem que dar um passo para trás, tá? E para o simulador e sair da conta real. Esse é o passo. Agora, se você já opera no mercado há um tempo, né, e está sofrendo com essa parte, você vai voltar menor.
Você opera com 2 contratos, vai operar com 1. Entendeu? Você vai operar com menos, vai arriscar menos. Certo? Então você volta pequeno. Porque aqui agora é o seguinte, a grande questão aqui não é você voltar ao que você era nesse momento. Nesse momento, o mais importante é você reconstruir a sua confiança. Isso é o que a gente faz quando a gente volta indo esse espaço. Você vai, aos poucos, neurologicamente, reconstruindo a sua confiança através da neuroplasticidade, lembra? Então, aqui o passo mais importante é voltar a reconstruir a sua confiança. Beleza? Bom, quarto passo e o passo talvez mais importante de tudo, tá? Nesse período de volta, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar de você, você precisa dormir bem, você precisa comer bem e comer certo, tá? Você precisa se mover, de fato, faça um exercício físico, você vai ver que isso tudo não é luxo, é simplesmente uma manutenção do seu sistema nervoso. Você precisa descarregar, você precisa de alguma coisa que de fato seja física, tá? Precisa ser uma atividade física, para você de fato descarregar todo o seu estresse. Se você não gosta de academia, você procure outra atividade, seja um pilates, seja uma caminhada, seja uma corrida. Eu não sei o que você vai fazer. Você precisa cuidar do seu corpo. Esta fase ela é extremamente necessária, tá? Extremamente necessária. Nenhum carro roda bem com óleo velho, com combustível ruim, com pneu furado. O seu corpo é exatamente a mesma coisa. Quando você cuida dele, você começa a se sentir melhor, começa a se comportar melhor. Não tem jeito, tá? E ó, mais uma vez, resiliência não é sobre não cair. Presta atenção, resiliência não tem nada a ver com não cair. É cair sim, tá? Porque você vai cair de fato, não tem jeito. Você vai ter um dia de fúria, você vai ter dias de perda. Só que é cair, mas levantar. Isso aí. É olhar para aquele buraco na estrada, simplesmente seguir dirigindo, certo? Porque você sabe que o caminho não acaba naquele buraco. Ele vai lá para frente. E ó, todo trader que ele é inquebrável, ele já caiu, não tem jeito. Não tem jeito. A diferença é que ele não ficou lá no chão. Ele processou aquilo, ele ajustou o que precisava ajustar e voltou para o mercado. Mais uma vez, não é por teimosia. É porque ele tem um amortecedor emocional que fez ele cair, mas fez ele, né? Ele caiu, mas fez ele levantar. O amortecedor faz isso. Ele faz com que você levante e siga em frente. Certo? E ó, no próximo vídeo eu vou mostrar para você o que acontece com você quando você tem clareza, quando você tem disciplina, consistência, resiliência, só que você ainda está agindo sem pensar. Vou falar sobre impulsividade, certo? Que é uma espécie de motorista sem instinto, um motorista doidão, sai por aí andando feito louco, acelerando igual um animal, sem cinto de segurança. Não é uma loucura isso, é simplesmente irracional. E ó, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo e comenta aqui embaixo. Você já teve um dia de fúria? Já teve um dia que você perdeu pesado? Como é que você se levantou? Como é que você saiu dessa? Conta aqui embaixo, beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Eu sou o Rodrigo e eu sou mecânico de traders.